Deuteronômio, capítulo 5. Amém? Você abre Gênesis, caminha um pouquinho, você vai ver lá Deuteronômio, capítulo 5, a partir do verso 11. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia do sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia do sábado. Honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem seus dias e para que se vá bem na terra que o Senhor Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. O livro que nós lemos hoje, Deuteronômio capítulo 5, a partir do verso de número 11, é uma releitura das leis estabelecidas por Deus no Sinai. Deuteronômio é uma releitura da lei, é uma reflexão a respeito daquilo que já foi falado. E nós lemos aqui o Pentateuco, os 10 mandamentos estabelecidos pelo Senhor, e todos são realmente importantes, mas eu queria compartilhar com os irmãos hoje o 5º mandamento: não matarás. Nós vemos uma época, irmãos, em que o homicídio passou a ser, de certa forma, comum entre nós. Nós antes, nós estávamos tão expostos a essa realidade crua e violenta que nós experimentamos no dia de hoje. E o homicídio, ele traz a sua... Deus, ele estabelece a questão do homicídio na sua escritura, e nós começamos a entender através da escritura que o primeiro ponto para que Deus aborreça o homicídio está baseado no conceito de que tudo que existe pertence a Deus. O Salmo 24, versos 1 e 2, o salmista ele declara essa verdade dizendo: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Tudo pertence a Deus, tudo pertence ao Senhor, inclusive nós mesmos. Isso significa que nós somos apenas mordomos daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, e o mordomo é um dispenseiro, ou seja, é um administrador que tem prerrogativas de ter acesso a todas as áreas da casa. Ele tem acesso a todas as coisas, ele coordena e administra todas as coisas, mas nenhuma das coisas pertence a ele. Ele é um mero administrador, está sob seu controle, mas não é dele. Então, tudo que vemos, tudo que temos, tudo que somos, pertence a Deus. Partindo desse princípio, entendemos que a vida que temos não nos pertence. A vida que vivemos, ela é dada por Deus, e a Bíblia fala, o sábio fala em Eclesiastes, que um dia esse fôlego, esse sopro voltará para Deus. Então, a vida que vivemos não é nossa. Por isso que no verso 17 que nós lemos, ele diz: não matarás. Porque a vida humana
tem um valor maior do que aquele valor que nós imaginamos. Cada indivíduo, ele é único. Cada indivíduo, cada elemento, ele é único. O que os nossos governos tratam como estatística, na verdade, são entes queridos de pessoas. São lacunas que foram abertas e que jamais serão reconstruídas. Jamais serão preenchidas. E o homicídio é um pecado, irmãos, e ele tem pelo menos, pode ter mais, ele tem pelo menos 3 faces. Eu não quero aqui dizer aos irmãos que nós vamos esgotar tudo que será tratado aqui vai ser exaustivo e nós vamos esgaçar tudo. Não. Nós podemos até voltar outras vezes com cada um desses temas separadamente. Mas por hora nós entendemos que o homicídio ele tem pelo menos 3 faces. Porque homicídio é toda a ação de atentar contra a vida de outro ou contra a sua própria vida. Aquele que se suicida, ele é um homicida, porque ele tirou uma vida que não lhe pertencia. Eu orei para que o Senhor me desse toda a sensibilidade, toda a espiritualidade necessária e todo o respeito para tratar esse assunto. Talvez alguém que me ouve pela rádio da igreja, talvez alguém que vai me ver por esse vídeo que está sendo gravado, talvez alguém que esteja aqui hoje tenha sofrido a dor de perder alguém, seu parente, por suicídio. Então eu quero dizer a você que eu serei extremamente respeitoso, mas tenho que ser exaustivamente bíblico. Amém? Então nenhum desses conceitos são meus próprios. A Bíblia me ensina dessa forma. E o homicídio, ele tem essas 3 faces. O assassinato contra outro, que resumidamente, se nós podemos sintetizar por vingança ou por ganância, por ira, por revanche ou por ganância. Nós temos o suicídio, que é a segunda face, e o aborto, que também é um homicídio. O aborto tem sido encampado por várias frentes aí, e existe até um lema, né? Meu corpo, minhas regras. Muitas pessoas têm defendido o aborto. O suicídio tem sido romantizado diante de novelas, diante de séries, diante de até alguns pastores que têm passado o suicídio como algo romântico, como por exemplo a obra de Shakespeare, né? Romeu e Julieta, onde aquele jovem casal, no final da história, se matam numa revelação de amor. O cinema tem falado da eutanásia, que é um tipo de suicídio, que é o homicídio assistido. E nós temos visto a eutanásia como uma saída, o suicídio como uma saída. Então essas 3 faces, elas estão muito presentes no nosso cotidiano. Essas 3 faces nós conhecemos, talvez um pouco distantes da nossa realidade familiar, talvez próximo de alguns, mas de certa forma é uma realidade que nós conhecemos. Porque o homicídio é o ato de ceifar uma vida, é a ação egoísta de se interromper o curso natural da vida. Se interrompe um curso que Deus determinou para cada um dos seus filhos. Jó, capítulo 14, versículo 1, seja bem rápido, abra lá para mim. Jó, capítulo 14, a partir do verso 1, veja o que Jó diz. Ele diz: o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação, nasce como uma flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. E sobre tal homem abre os olhos e os fazes entrar em juízo contigo. Quem da imundície poderá tirar coisa pura? Ninguém.
visto que os seus dias estão todos contados. Contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem puseste limites, além dos quais não passará. Jó está dizendo que nós temos os nossos dias contados por Deus. Fomos estabelecidos por Deus. A vida e a morte, olhe para cá, são atos soberanos de Deus. Ele dá a vida e Ele tem autoridade e poder para tomá-la de volta. Só Ele. Então o homicídio é uma quebra dessa sequência, dessa linha natural que Deus determinou. O homicídio é essa quebra quando Deus estipula o caminho a ser trilhado por alguém e esse caminho é interrompido, lógico, debaixo da vontade permissiva de Deus, e esse caminho do ser humano é rompido por outro elemento ou por ele mesmo. Como eu falei, esses dois elementos estão na mão de Deus. Ele é quem controla isso. Deuteronômio capítulo 22, verso 39, ele diz: vede agora que eu sou, e eu sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato e faço viver, eu firo e saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Então a vida e a morte são elementos que estão sob o controle de Deus. E o curso natural de cada um de nós, irmãos, é estabelecido por Deus. Os dias, os meses, os anos. Quem me entendeu, diga amém. Qualquer ação fora dessa esfera natural é uma quebra da lei de Deus. É uma quebra da lei do Senhor. Se Deus estabeleceu, entenda. Eu quero que você não saia daqui com dúvidas. Não significa que quando alguém morre fora desse curso natural, vítima de um homicídio, por exemplo, vítima de um aborto, por exemplo, ou vítima de um suicídio, isso não significa que não houve ali a permissão de Deus, que isso fugiu à vontade de Deus. Não. Fugiu da vontade, a vontade permissiva fez com que aquilo acontecesse, a violência, a maldade, a malignidade. Agora, o curso natural foi rompido e aquele que quebrou esse curso natural será cobrado por Deus. Você me entende? Diga amém. Afinal, Deus está no controle de tudo. Deus, Ele é soberano. Mas qualquer ação de ruptura desse caminho natural estabelecido é uma quebra de lei, é um pecado. Por isso que o homicídio é um pecado, porque ele foge do curso natural e o homem interrompe a vida de outro. Por isso que o aborto é uma quebra da lei de Deus, porque o curso natural está sendo seguido e alguém decide interromper. Por isso que o suicídio é uma quebra da lei, porque existe um fluxo natural e o homem interrompe. Quem me entendeu diz amém. Êxodo 23, nós vamos fazer bastante uso da Bíblia. Êxodo capítulo 23, versículo 7. O Senhor diz: da falsa acusação te afastarás. Aí ele diz: não matarás o inocente e o justo. Vários textos bíblicos falam que o homem não deve tomar a vida de outro homem. Todo aquele, a lei diz, que tomar a vida de outro homem, vida por vida se dará. Ou seja, matou naquela época, matou, morria. Furou um olho, seu olho era furado. Quebrou um dente de alguém, seu dente era quebrado. Olho por olho. Então, a lei estabelecia que não se deveria interromper a vida de outra pessoa, levianamente. Nós podemos depois encarar a versão, o sentido, perdão, da lei, da pena de morte estabelecida por Deus na lei.
Depois nós podemos falar sobre isso, mas por hora nós vamos falar do homicídio sem a justificativa. Nenhum de nós está livre desse infortúnio. Veja bem, nós entendemos aqui, irmãos, que interromper a vida de outro faz com que se quebre a lei e se cause um pecado. Você está me entendendo? Diga amém. Eu espero que eu não esteja sendo muito difícil. Amém? Muito bem. Abra sua Bíblia no Salmo 4, versículo 4. E eu vou mostrar para você que essa quebra da lei não está só sobre aqueles que não conhecem a Deus. Nós temos que ter cuidado para não sermos agentes de quebrar essa lei. Ou seja, nós mesmos, por algum motivo, cometer um tipo desse erro e cometer um homicídio, seja ele com outra pessoa, seja ele contra você próprio, seja ele no aborto. Salmo 4, versículo 4, o salmista diz: irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Se acalme, se ire, mas não faça nada. Consulte o seu travesseiro, ou seja, se acalme. A Bíblia diz, Tiago, na ira do homem não se opera a justiça de Deus. Escute bem isso. O salmista nos ensina, o apóstolo Paulo também diz: irai e não qualquer um de nós, no momento num ápice de ira, pode cometer um ato contra a vida de alguém. Você concorda comigo? Nós temos exemplos bíblicos de, por exemplo, vamos citar aqui o homem mais manso da terra. Quem pode me dizer quem era o homem mais manso da terra? Moisés. Por que Moisés foge do Egito? Por causa de um assassinato. Se fosse na legislação atual, era assassinato com ocultação de cadáver. Escondeu o corpo. E ele foge porque no momento intempestivo ele vê o soldado egípcio maltratando o seu conterrâneo e ele parte para defender, e aí ele naquela situação toda ele mata aquele sujeito, ele enterra, ele ouve falar que já chegou aos ouvidos de Faraó, ele foge. Veja, o homem mais manso da terra cometeu um assassinato. Veja, quando você olha, por exemplo, hoje, em algumas situações, pais de família, pessoas que não têm histórico criminal, pessoas que estão distantes das páginas policiais, eles chegam ao ponto de cometer um homicídio. Eles chegam ao ponto de cometer uma ação contra outro. Por quê? Porque ele está no ápice da ira, e no ápice da ira você faz coisas que até você duvida depois. No ápice da ira você fala tolices, você faz tolices, você pensa tolices. Por isso que o salmista diz: se ire. Não tem como você não se irar, porque algumas situações vão produzir ira no nosso coração, mas se controle. Eu estava certa vez numa igreja e nós estávamos saindo da igreja e dois irmãos, olhe para cá, estavam conversando lá na frente da igreja. O debate começou a ficar acalorado. Com pouco tempo, dois irmãos estavam se agarrando e se esbofeteando na calçada da igreja. Aí você me diz assim: meu Deus, que crente carnal. Todos nós aqui dentro temos a propensão de fazer a mesma coisa ou pior no momento de ira, porque nós temos a violência dentro de nós. Nós queremos resolver as coisas na violência. Nós queremos resolver o negócio na hora. Aí tem gente que diz assim: não, eu quero resolver enquanto meu sangue está quente.
Enquanto meu sangue está quente é que eu quero resolver, porque quando o sangue esfria eu não faço nada. Por isso que você tem que esperar o sangue esfriar. Amém? Muito bem. Nós temos que entender que sentimentos ruins que são produzidos em nós causam descontrole em nós. O ciúme causa descontrole. Aí você diz assim, crime passional. É interessante essa definição, crime de paixão. E aí o sujeito mata e diz assim, matei por amor. Que tipo de amor é esse? Não me ame desse jeito. Porque no momento do ciúme, no momento do descontrole, e quem já sentiu ciúme aqui, não levante a mão, pelo amor de Deus. Quem já sentiu ciúme, sabe que o ciúme faz você enxergar chifre em cabeça de cavalo. E na sua também. É ou não é? O ciumento, ele vê coisas, o ciumento, ele ouve coisas, o ciumento projeta coisas, o ciumento deveria escrever um livro, porque eu nunca vi uma mente tão fértil para inventar história. Você no ápice do ciúme, olhe para cá, você pode matar. Você dominado pelo ciúme, somado com a ira, você faz uma besteira. Muitas de nós se diverte quando vai no YouTube e coloca lá, esposa flagra marido não sei aonde, e aí está lá a mulher com a marreta na mão quebrando o carro, e o sujeito todo encolhido dentro do carro com medo de sair, ela diz, saia, saia. A gente acha aquilo interessante, né? Mas aquilo ali pode ocasionar uma morte. Uma disputa por alguma, na minha cidade, nós ficamos chocados, extremamente chocados, naquela época. Hoje, isso é bobagem. Quando um sujeito devia R$5 a outro sujeito, e numa conversa em que um estava cobrando o outro, ele esfaqueou o outro por causa de R$5. Irai e não pequei. Quando te fecharem no trânsito, não corra atrás. Quando te fecharem no trânsito, não pragueje. Quando te fecharem no trânsito, olhe para cá, feche o vidro do seu carro, conte até 10, acalme o seu coração, porque você pode matar ou morrer. Quem me entende, diga amém. Amém. Nós temos a violência dentro de nós. Nós queremos resolver as coisas dentro disso. Não vai somente para o lado de atentar contra outro, vai também pelo lado de atentar contra si próprio. Sentimentos ruins podem produzir melancolia, podem produzir depressão e podem produzir a morte, projetar a morte como a saída para a situação que você está vivendo. Por isso que o salmista diz, consultai o travesseiro, consultai o coração no travesseiro e sossegue, se acalme. Pense, pondere. Gênesis capítulo 4, versículo 7. É um texto que a gente lê sempre aqui. Diz assim, Gênesis 4, 7. Se procederes bem, isso é Deus falando com Caim. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Versículo 8. Isso aqui Deus, olhe para cá, dando um conselho a Caim. Deus olhou para Caim e o semblante de Caim descaiu. E Deus disse, e eu faço um desafio para você. Quando você estiver irado, vá para o espelho e veja aquela pessoa do espelho. Não é você. Uma mãe amorosa jamais espancaria seu filho. Espanca dominado pela ira. Um pai amoroso jamais dirá palavras que ofendem a moral do seu filho. Ele diz por causa da ira. Você está me entendendo? Diga amém.
E aqui Deus diz: o seu desejo, Caim, é contra você, ou seja, o seu desejo quer lhe dominar. É isso que acontece quando nós ficamos irados. O desejo quer nos dominar. Nós queremos partir no braço e resolver do braço. Mas Deus diz: cumpre a você dominá-lo. Só que Caim, no versículo 8, veja bem, olhe para o versículo 8: disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo? Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Um irmão matou outro irmão, porque Deus não recebeu a oferta dele. Não, matou por inveja, matou por ciúme. Um irmão matou outro irmão por ciúme. Se você prestou atenção no texto aqui, irmãos, ele não agiu no estampido da ira. Ele não agiu quando foi dominado pela fúria. A fúria dele permitiu que ele premeditasse o crime. Escondeu de seu pai e sua mãe, projetou uma forma de executar, chamou o irmão e abusou da confiança do irmão para matar o irmão. Desculpe, foi para ele acordar. Para tirar a vida do seu irmão. Por um motivo fútil, por um motivo estúpido, ele tirou a vida de outra pessoa. Um grande amigo meu morreu há muitos anos atrás, de um acidente de carro. Ele foi colhido por um carro em cheio, numa esquina. Ia para o trabalho, foi colhido por um carro em cheio, porque o sujeito que estava dirigindo queria provar para o sujeito que estava no banco de passageiro que carro a gás também corre. Uma lacuna numa família foi aberta e nunca mais será fechada por um motivo estúpido, por um motivo fútil. Então, pare, pondere, pense, porque 5 minutos de ira podem comprometer o resto da sua vida. Porque 5 minutos de descontrole podem causar feridas na sua família que nunca sararão. Você me entende? Diga amém. Então, o homicídio, atentar contra a vida do outro, ceifar a vida do outro, mas ele assume as duas outras faces, que é o aborto, que é atentar contra a vida de uma criança, e o suicídio, que é quando a pessoa atenta contra o próprio corpo. Aborto. Abra sua Bíblia no Salmo 139. Vamos falar rapidamente sobre o aborto. Não vamos, como eu falei, irmãos, nos aprofundar. Nós vamos buscar profundamente. Amém? Superficialmente por hoje. Se precisar, nós voltamos com cada um desses pontos individualmente. Amém? Salmo 139, versículo 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles ainda havia. Deus está falando de quê, irmãos? O salmista está falando de quê? Isso é uma revelação de Deus. Isso é uma revelação grandiosa de Deus. Ele está dizendo: eu fui entretecido. É como uma coxa que está sendo desenhada com tricô. Ele diz: os meus ossos não estavam em oculto, o Senhor viu. E mesmo quando estava informe, ou seja, mesmo no ventre da mãe, quando não havia forma nenhuma, Deus já via uma vida ali.
Há um debate muito fervoroso hoje para se saber se a vida começa a partir de tanto tempo ou na concepção. Nós acreditamos, e o salmista nos ensina, que é na sua concepção, um ser ainda informe, ou seja, não havia nenhuma forma que lembrasse uma criança. Ali já existia uma vida e uma alma dada por Deus. Estava ali. É importante nós entendermos que a vida é gerada na concepção, porque a partir que a vida foi concebida, ali já há um indivíduo que tem direito de nascer. Já tem ali um indivíduo que deve ter o seu direito respeitado. Quando vivo, repito, passa a ter direito de nascer. Então não pode ter a sua vida ceifada por quem quer que seja, porque a mãe já não pode mais ter domínio, porque ali já é uma vida individual, já não é mais o complemento, não é o segmento do corpo da mãe. Você me entende? Diga amém. É um corpo que está sendo gerado que já não é mais dela. Diga amém, meu irmão. Amém. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 9, versículo 5. Achou? Gênesis 9, 5. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. Deus está falando, está cumprindo, aliás, está fazendo sua aliança com Noé. Certamente eu requererei o vosso sangue, ou seja, eu vou cobrar o sangue derramado de vocês, o sangue da vossa vida. De todo animal requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Se já é um indivíduo, seu sangue não deve ser derramado. Se já é um ser, tem que ser respeitado. E aí eu tenho cuidado de dizer a você que talvez no nosso meio tenham pessoas que tenham passado pela experiência do aborto, ou talvez que tenham tido um aborto espontâneo. O aborto espontâneo sai completamente dessa conotação. É aquela coisa, é o aborto provocado, é aquela pessoa que quer tirar aquela vida, que aquela gravidez é de alguma forma um incômodo para aquela pessoa. Se você cometeu isso, a Bíblia diz que não existe pecado que o Senhor não perdoe. Posso afirmar amém, irmãos? Agora, é necessário que se arrependa, é necessário que reconheça: se há uma vida, essa vida tem direito a ser vivida. Deus considera isso, porque já sendo gerado, já o início dessa geração, Deus já considera. Veja, Jeremias capítulo 1, versículo 5, ele diz: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então, irmãos, uma semana, 2 semanas, 2 dias, 2 horas, houve a concepção, a vida. Se a vida há direito de ser vivido. Diga amém, meu irmão. Amém. Além do que, os métodos de interrupção da gravidez são cruéis. São, sem dúvida nenhuma, terríveis. Quando a criança, temos irmãs aqui que trabalham na área da saúde, quando a criança já vai atingindo uma certa idade, nós não vamos entrar em detalhes aqui dos métodos, mas todos eles são desumanos, todos eles são sofríveis ao feto, todos eles causam dor ao indivíduo que não tem como se defender. Que Deus confiou
para ser gerado por você. Aquela a quem aquele ser que está dentro dela mais requer proteção é aquela justa que quer tirar sua vida. A interrupção da vida é pecado. A interrupção do ciclo natural de Deus é pecado. Entendo que existem várias nuances a serem debatidas, e por tempo não vamos debatê-las hoje aqui. Mas ficamos por hora pela síntese e resumo dessa palavra. A interrupção da vida é pecado. Quem me entendeu diz amém. Amém. Suicídio. O suicídio, ele é o ato de dar fim à própria vida. Nós fomos desafiados esse ano. Nós tivemos um desafio esse ano, que foi aquele jogo diabólico que fez com que jovens, adolescentes tirassem sua própria vida. Nós vivemos uma época muito interessante. Vivemos uma época onde as redes sociais, não há, pelo menos até onde eu conheça, estudos que comprovem isso que eu vou dizer agora, mas é algo que eu tenho observado, e eu acho que você já tem observado isso também. Nós vivemos uma época onde as redes sociais, elas ocupam parte do nosso dia. Se você não tiver cuidado, já andei prestando atenção em alguns irmãos, às vezes até no culto a pessoa chega, está ali cultuando, e de repente o troçozinho vibra no bolso, a pessoa tira e vai olhar o que é, vai olhar quem é, e aquela agonia. Existe até a compulsão pela falta do celular. Eu creio que seja mais forte do que a compulsão pelo crack, porque tem gente que não sabe viver sem ele. Amém, irmãos? Eu assustei os irmãos no começo da mensagem. Eu cheguei na parte mais difícil agora, meus irmãos. E a nossa época de juventude e adolescência, da nossa geração, a gente não tinha muita coisa. Não é verdade, irmãos? Televisão, meu Deus do céu, era um luxo, não é? Eu era baixinho, eu ficava pulando na janela para ver o que estava passando na casa do vizinho. Passava jogo, eu tinha que ir, ficar do outro lado da rua. A tela era... Hoje tem umas telas monstruosas, né? Que você vê até o pé de galinha do ator que está passando, né? Antigamente a gente ficava do outro lado da rua, a tela preto e branco, pequenininha. Você não sabia quem era o time, você não sabia, era tudo preto e branco. Mas os níveis de depressão, de ansiedade, de doenças psicossomáticas, elas existiam, mas elas eram bem menores. Nós vivemos numa época, eu acho que nós estamos chegando na geração Z, high-tech, mas as redes sociais, olhe para cá, estão produzindo, estão sufocando nossos adolescentes e jovens. Nunca houve, não há registros de uma época onde se houve tanto suicídio de jovens e adolescentes como nos dias de hoje. Nunca houve registros de jovens e adolescentes com tantas doenças psicossomáticas. Os jovens estão se cortando, os jovens estão se mutilando, os jovens, veja o tamanho da insensatez de entrar num jogo onde se mutila e se mata. De alguma forma, nós estamos evoluindo e involuindo, nos tornando individuais, nos fechando e nos dificultando os relacionamentos, e isso está fazendo com que o índice de suicídios aumente. E isso, olhe para cá, irmão, isso é assustador, isso é alarmante. Nós escutamos, até esses dias eu fiquei assustado, que até pregadores, pensadores bíblicos estão postando por aí que o suicídio, a pessoa pode suicidar e Deus vai perdoar.
pensadores renomados. E aí eu fico assustado, porque se eu chegar aqui hoje e eu tecer um comentário como esse, e no meio dessa plateia tiver uma pessoa passando no ápice de uma grande pressão psicológica e emocional, e ela veio buscar algo de Deus, e eu digo que não é pecado, a primeira coisa que ela vai fazer quando sair daqui é se matar. E o suicídio, ele causa, nós estamos falando aqui, e eu tenho certeza que o que eu vou falar você está sentindo, causa um mal-estar, até quando nós estamos falando sobre ele, causa um mal-estar em nós, causa uma sensação ruim em nós, não é verdade, irmãos? Porque é uma quebra completa dos princípios que Deus estabeleceu. Então, biblicamente, é fácil compreender que o suicídio é o ato de se tirar uma vida, mesmo que a vida seja a dele própria. E uma vez que a vida não é sua, pertence a Deus, isso significa que você quebrou a lei estabelecida por Deus. E a Bíblia diz sim, que todo pecado se obtém perdão. Mas como o suicida pode pedir perdão? Como a pessoa vai dar um tiro na cabeça e pedir perdão a Deus? Você está me entendendo? Diga amém. Amém. Não tem. Não tem. Não caia nessa história que algumas pessoas estão dizendo por aí afora, que Deus, não, isso aí, Deus, a Bíblia fala que você pode perder sua salvação. Sim. E eu digo a você, não brinque com isso, não teste isso. Tem coisas que nós podemos testar. Nós podemos testar uma receita culinária, se ela der errado nós não comemos. Nós podemos testar uma pintura de uma casa, se ela der errado nós não fazemos. Mas nós não podemos testar, por exemplo, se a barra da direção de um carro, você vai testar 120 km se ela está boa ou não. Você não vai testar se um pneu está bom ou não. Você não vai testar se o veneno mata ou não. Tem coisas que não se testam. Olhe para cá. Não brinque com a sua alma. Não teste com ela. Não faça teste. Só pise no caminho certo. Só pise na pedra firme. Só pise onde você tem sustentação. Só caminhe por onde você sabe que deve ir. Só vá para onde Deus disser. Vá, porque o melhor caminho é o caminho estabelecido por Deus. Mesmo que seja difícil, é o melhor caminho. Aleluia. Vamos fazer um comparativo de textos. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 3,16. Abra também em Mateus 10,28. Abra esses dois textos e deixe eles marcando com o seu dedo ou marcando com alguma coisa. 1 Coríntios 3,16 e 17. Mateus capítulo 10, verso 28. 1 Coríntios 3,16. Você achou? Não sabeis que sois santuário de Deus? Ele está falando com quem? Ele está falando desse santuário aqui? Meu corpo. Meu corpo é um santuário de Deus. Oh, aleluia! Dê glória a Deus, meu irmão. Deus habita em você. Não valemos nada para o mundo pode olhar para nós e não dar valor, mas olhe para cá, Deus está aqui. Para onde eu vou, levo Ele comigo, eu estou com Ele, ligado a Ele. Amém, irmão? Amém. E que o Espírito de Deus habita em vós. Aleluia. Veja o que Paulo diz, verso 17: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Aleluia. Aí você vai me dizer, não, mas se matar não é destruir. Como é que Deus vai destruir aquilo que já está destruído? Mateus capítulo 10, verso 28. Não temam os que matam o corpo e não podem matar a alma. Tema aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. O santuário será destruído, a alma será destruída. Você entende isso, irmão? Diga amém, pelo amor de Deus. Amém. Ao destruir o santuário, a alma será julgada. Glória a Deus. Aleluia. O suicida,
tem a falsa impressão que a morte é a saída. Há uma pressão sobrenatural, há uma pressão que angustia o coração. E olhe para cá, na maioria das vezes, essa pressão que lhe angustia, se você conseguir tirar os seus olhos, e é a parte mais difícil, é tirar os seus olhos para fora da sua angústia, você vai ver que para tudo tem uma saída. Para tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Sempre haverá uma saída para o que você está vivendo. Sempre. Diga amém, meu irmão. Ele diz, ele permite que a tentação, a provação chegue, mas junto com ela, ele manda o escape. Aleluia. Glória a Deus. Pressões. A pressão emocional, ela tem uma característica interessante. Você pode estar aqui entre nós hoje, você pode estar bem aparentemente, mas você está sendo massacrado por um problema. Aparentemente está tudo bem, mas a sua alma está moída. Há uma pressão tão forte que você acha que você não vai suportar. Não é assim? Já passou por uma pressão dessa? Que você não suou sangue, mas chorou lágrimas de sangue. A boca amarga. A comida não tem gosto. A cama tem espinhos. Você não dorme, você não come, ó Senhor. Tem misericórdia daqueles que entraram aqui desse jeito. Ó Senhor. Só o Espírito Santo pode consolar o seu coração. Quando não há saída, quando está tudo fechado, quando a tribulação diz que chegou ao fim, aleluia, Deus vai te mostrar uma solução. Aleluia. A solução não é pegar atalhos, a solução é resistir até o fim. Aleluia. Porque a morte não é o fim. Se nós vivêssemos como os animais, como o sábio disse, se quando morrêssemos aqui acabasse tudo, mas não acaba. O que vemos aqui é um reflexo pequeno daquilo que será a eternidade. A Bíblia registra o suicídio, não registra o suicídio de justos. Isso não significa que os justos não tenham passado dificuldade. A Bíblia registra, por exemplo, irmãos, que o profeta estava na caverna, numa forte crise de depressão, deprimido, a ponto de chegar debaixo de um zimbro e dizer assim: Senhor, eu não sou melhor do que meus pais, me leva. Ele estava dizendo: me mata, me tira daqui, eu não quero mais ficar aqui, me leva. Era uma pressão tão angustiante que ele pediu para morrer, mas ele não se matou. Você está me entendendo? Diga amém. O salmista, o rei Davi, foi perseguido pelo seu filho, saiu de Jerusalém por causa do seu filho, foi envergonhado pelo seu filho, foi perseguido severamente pelo seu filho. E a Bíblia fala das angústias de Davi, mas mesmo em momentos de mais angústia, ele louvava e buscava o nome do Senhor. Glória a Deus. Não pense que Davi ia buscar Deus rindo. Não pense que Davi ia buscar Deus rindo, cantando. Não, as lágrimas de Davi consumiam sua alma, mas ele buscava aquele que é capaz de tirar a alma do sofrimento. Glória a Deus. O melhor caminho é o caminho de Deus. Aleluia. Pode estar duro, pode estar ruim, mas a Bíblia não registra suicídio de crentes, de homens e mulheres fiéis, que passaram por lutas, que foram queimados em tachos de azeite, que foram crucificados de cabeça para baixo, que foram mutilados, decepados. Todos eles permaneceram firmes na esperança de que Deus os salvaria. Glória a Deus.
Amém, irmão? Não é caminho. Não é caminho. Não teste com sua alma. E se não der certo? E se o que os eruditos disseram não for verdade? Você vai pedir uma segunda chance para Deus? Não haverá segunda chance. A Bíblia registra a morte de perversos. A Bíblia registra a morte de Saul, o suicídio de Saul. A Bíblia registra o suicídio de Judas. A Bíblia registra o suicídio de Aitofel, que era conselheiro de Absalão. Aí uma pessoa chegou para mim, conversando comigo, não pessoalmente, e disse: não, mas Sansão se matou. Sansão não se matou. Se você olha o texto de Juízes, você vai ver Sansão dizendo: Senhor, dá-me a minha força mais uma vez, porque ele queria matar a maior quantidade de filisteus possível, mesmo que para matar os filisteus ele tivesse que morrer. Aleluia. Você está me entendendo, meu irmão? Diga amém. Aleluia. Não é saída. Não é saída. O melhor caminho a se seguir é o caminho estabelecido por Deus. Diga amém. Não é verdade? Aleluia. Aleluia. O crente deve ser resiliente. Resiliente é uma característica de metais ou de estruturas em que elas sofrem grande estresse e pressão. Ela enverga, mas depois que o estresse passa, ela volta. Ela enverga, ela volta. É mais ou menos como o bambu, que quando a tempestade bate, ele dobra, ele enverga, ele encosta, mas quando o vento passa, ele volta. A resiliência é a capacidade de resistir à provação. Deus não nos prometeu vida boa ou vida fácil, mas Ele prometeu um caminho que você vai chegar até o fim. Aleluia. E se você conseguir chegar até o fim desse caminho, sem atalhos, sem rodeios, aleluia, o sol da justiça brilhará naquele dia. Aleluia. O caminho mais fácil é o caminho correto, sem atalhos. Porque se você pegar atalhos, você vai voltar para o começo da jornada. Homicídio, suicídio, aborto não são opções para um cristão, para um crente. Não são. Deus vai te dar uma saída. Oh, aleluia. Deus vai te dar uma saída. Mesmo que a fornalha esteja queimando na sua frente, meu irmão, mesmo que ela esteja acesa e os seus executores estejam segurando no seu braço, saiba de uma coisa: se Ele não te livrar da fornalha, Ele vai entrar com você e vai caminhar com você lá dentro. Oh, aleluia. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tente outro caminho. Não tente outro caminho. Não tente. Aleluia. 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 O deserto pode ser longo, Aleluia. mas Ele está com você como uma nuvem durante o dia. Ele está clareando o seu caminho quando você não enxerga nada. Deus está conosco. O Deus de Jacó está conosco. O crente resiste até o fim. Ele resiste até o fim. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Eu vi testemunhos tão maravilhosos de irmãos e irmãs, que eu voltava maravilhado do que Deus estava fazendo na morte. Na morte eles estavam glorificando a Deus. Eu não estou dizendo que vai ser só vitória. Eu visitei uma irmã, eu já falei dela aqui, a irmã Mara Veloso. As dores do câncer consumiam aquela mulher. Ela estava esperando só que o seu pastor, na época eu, e a Saf, que ela tanto amava, a visitasse para que os médicos a sedassem para que ela morresse em paz. Ela estava desenganada, estava no hospital.
E ali no leito da morte, eu testemunhei pela primeira vez um crente glorificando a Deus. Aleluia. Nosso caminho não é fácil. Quem quer caminho fácil está no lugar errado. Quem quer caminho fácil, vá para outro lugar. Procure outro lugar. Porque o crente caminha num caminho estreito, com espinhos e pedras, carregando uma cruz sobre os seus ombros. Mas ele não abre mão desse caminho, porque esse caminho pode ser custoso, mas é glorioso. Aleluia! Aleluia! Resista até o fim. Resista até o fim. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12. Paulo diz: por isso estou sofrendo estas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Fique firme, não desista dos planos de Deus. Não tire sua vida, não tire a vida de ninguém, não faça nada. O nosso juiz, o nosso Senhor, aleluia, mostrará uma saída. Ele é o firme guardador da nossa vida. Ele vai te mostrar uma saída. Fique atento, olhe, observe, porque o nosso Senhor agirá. Curve sua cabeça em nome de Jesus.